Seja bem-vindo ao quadro Perguntas e Respostas dos alunos da Cursoria. Nesse quadro eu respondo as principais questões aí que vem surgindo a respeito dos alunos que iniciaram o nosso programa de formação da Cursoria. E eu tô com a pergunta que é o seguinte: como eu posso saber se me identifico com a cultura organizacional de uma empresa? Então essa é uma questão muito importante, porque você vai ter normalmente a prova de fit cultural para avançar das etapas iniciais dos programas de trainees. E aí muitas vezes as pessoas querem responder algumas questões ali de maneira mais dirigida, de maneira mais específica para ver se avança nos programas. Vamos trazer um exemplo de forma prática, tá bom? Vamos imaginar que você vai responder o fit cultural de um programa trainee como o da Natura. E aí você pensa o quê? Você vai se considerar uma pessoa mais sustentável, às vezes uma pessoa mais colaborativa, do tipo uma parte de missão e propósito, e você vai tender a ter as respostas pensando mais no perfil da Natura. Só que daqui a pouco você vai e se inscreve num outro programa trainee do mercado. Vamos supor que a 3M, aquela empresa de post-its, ela está com um programa trainee aberto. E aí você vai pensar, o que essa 3M ela tem a ver com mais a parte de inovação? Então, ao invés de você responder que é uma pessoa colaborativa, que é uma pessoa com missão e propósito, você vai mais para a pegada de inovação, percebe? E a pessoa começa a fazer tudo errado. Começa a responder achando que a empresa vai querer escolher na parte do mercado. E essa maneira de responder o fit cultural está errada. Como é que você vai saber a respeito do fit cultural? Você vai ter que olhar um pouco mais para suas histórias e experiências profissionais, para os tipos de empresas que você primeiro mais gosta. Então, a primeira parte não é olhar para as empresas no mercado, é olhar para você. E aí você vai pensar assim, poxa, será que eu gostei mais de ambientes mais regrados, com as regras claras, processos definidos, ou eu gostei de ter mais espaço e autonomia nos ambientes que eu trabalhei? Será que eu prefiro lugares que tem meta, bate o sino lá, comemora resultados, metas individuais ou metas coletivas, em grupo, algo mais colaborativo? Será que eu prefiro um bônus mais agressivo de resultado? Quero aquela pessoa que quero crescer de forma acelerada, ganhar mais salário, ganhar mais bônus? Ou eu quero, na verdade, não estou preocupado tanto com essa parte financeira num primeiro momento, estou preocupado com a minha formação, com o meu desenvolvimento, talvez um prêmio de pós-graduação, talvez uma formação de academia corporativa. Então, o que é mais relevante para você, olhando para as experiências que você já viveu? Pode ser que às vezes você tenha vivido num ambiente super regrado e você não queira mais isso, você queira um ambiente com mais espaço, com mais autonomia, percebe? Então, quando você faz esse exercício de entender mais o que funciona para você, você pode ter um olhar mais crítico para os programas de trainees, olhando para o site, olhando para as lives, olhando para como que essa empresa se comunica, se comporta com os funcionários, com os candidatos no decorrer do processo. Como assim com os funcionários, né? Imagina que você tem uma live do programa trainee. Como é que é a pegada, a energia dessas pessoas, o dress code, a comunicação? É algo mais formal? É algo mais informal? Foca muito no resultado, foca muito nas pessoas. Então você passa a observar a partir dos critérios que são importantes para você. E essa é a melhor maneira de definir os aspectos da cultura que combina com você. À medida que você vai prestando os processos, você vai seguindo, olhando o site, olhando as publicações. Muitas vezes aqui na Seja Trainee a gente grava live, grava podcast, você consegue sentir um pouco mais qual que tem uma pegada mais agressiva de bônus, de resultado, qual que tem uma pegada mais colaborativa, qual é a empresa que foca mais em diversidade e inclusão, na parte de propósito, na parte de missão no mercado, e qual empresa foca mais na parte, às vezes, de produtos, de inovação, de ganho de market share, de ser número 1 no mercado e por aí vai. Então, esse exercício é um exercício que você tem que fazer. É difícil eu te explicar e você já sair com tudo resolvido e pronto. Você vai ter que ir para o campo de batalha, você vai ter que se aplicar nos programas, sentir um pouco a pegada para saber assim, pô, isso de fato tem mais a ver comigo. E quer saber da principal dica aqui em relação a isso? À medida que você aplica a estratégia 10-3-1 e começa a avançar nos processos, você vai analisar e entender quais os perfis de empresas e processos que de fato você avançou. Por isso que é importante você ter aquela carteira de trainees, aquela planilha, preenchendo a questão o que eu mais me identifiquei com a cultura da empresa. Porque à medida que você se identifica com a cultura da empresa, você vai preenchendo os aspectos, e à medida que você vai avançar, você vai entender os aspectos que o mercado está entendendo que são importantes e do seu perfil, do quanto que você dá match com a empresa. Então, basicamente é isso. Faz sentido isso para você? Então, basicamente é isso. Segue um pouco dessa linha, dessa estratégia, e a gente fala mais em outros episódios por aqui. Um grande abraço.